no Em Amor e Disciplina, quando o pastor André pregou sobre oração, se lembre daquele comentário de que ele ouviu de um outro pastor, do pastor Ariovaldo, que esteve em uma igreja e um certo pastor disse: vou ensinar a igreja sobre oração. Alguém se lembra desse comentário? E vou ensinar oração baseado na parábola do filho pródigo. E o pastor Ariovaldo então pensou consigo mesmo: puxa vida, nunca pensei nesse assunto sobre oração pelo prisma da parábola do filho pródigo. Talvez seja uma oração de confissão. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, estou arrependido, eis-me aqui. Me coloca como um dos seus empregados. Reconheço meu erro, vou recomeçar. E seria algo tremendo mesmo, mas não. O ensinamento daquele pastor foi: quando vocês orarem, digam: Pai, dá-me o que é meu. Nós rimos, sorriso amarelo até. Mas será que de alguma maneira também não temos agido dessa forma, como que se aquele que nos criou e que deve ser adorado, na verdade deveria mudar de lado e nós é que deveríamos dar as ordens? Estamos tão acostumados de alguma maneira a esse tipo de mensagem, como que se tivéssemos que ordenar alguma coisa para Deus, tivéssemos que tomar posse, tivéssemos que determinar em busca de um poder que não nos pertence. Estamos interessados em nos apropriar, a roubar o poder de Deus. Até nós não estamos interessados em nos parecer com Ele e refletir a natureza dele, tal qual fomos criados para agir e viver. Podemos dar risadas, mas essa pode ser a nossa atitude. A nossa atitude de uma vida religiosa, mas não uma vida pautada nos valores que Ele espera que expressemos por meio da nossa vida. E falando em religiosidade, contextualizando com os dias que estamos vivendo, especialmente no dia de hoje, de eleição, onde pensamos de alguma maneira, temos políticos, nós podemos nos lembrar, agora que está sendo julgado a questão do mensalão, tantas pessoas políticas aí que estão sendo julgadas, nos lembrar que bem pouco tempo atrás havia alguns irmãos de uma bancada vergonhosamente chamada evangélica, religiosos, que estavam se vendendo à corrupção e guardando o dinheiro dentro das calças. Lembram disso? E pior, no final do ato, depois de colocar o dinheiro dentro das calças, vamos orar, vamos agradecer esse momento. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, nós podemos achar isso. Porque afinal de contas, nós talvez não tenhamos dinheiro dentro das calças. Mas será que não estamos escondendo a nossa imagem com o Criador? E estamos escondendo um reflexo da sua natureza dentro das calças? Escondendo isso para que ninguém veja? E temos vivido apenas uma vida religiosa? Talvez não seja dinheiro, mas talvez seja a nossa maneira de viver, ou como deveria ser de viver, e elas estão escondidas dentro da calça. E isso é tão vergonhoso quanto o político que esconde o dinheiro dentro das calças. Isso é tão religioso quanto. Na expressão do eu sou, na melhor expressão do eu sou neste mundo, de como viver a sua imagem refletindo a sua natureza, foi quando Ele se fez carne e habitou entre nós. E Jesus, sendo plenamente humano, mostrou que todos os mandamentos do Senhor
e todas as expectativas do Senhor quanto ao ser humano poderiam ser vividas na sua plenitude. Deus não nos pediu nada além do que podemos suportar. É isso que a Bíblia nos ensina e do que precisamos ter. E Jesus nos mostrou como isso pode ser feito. E nós precisamos crer e imitá-lo. E houve um dia em que Felipe, um dos discípulos, fez uma pergunta sincera, fez um pedido sincero. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, com um discurso até curto, amoroso, mas muito claro, como nós dizemos, para bom entendedor, meia palavra basta. Ele disse para Felipe: Felipe, você está dormindo? Você está vivendo em um outro planeta? Você não está vendo a maneira que eu me relaciono com as pessoas? Você não está vendo sequer os milagres que eu faço? O cuidado que eu tenho pelas pessoas? O ensino que eu tenho levado a essas pessoas? A maneira que eu me comporto diante de toda e qualquer pessoa, sem fazer acepção delas? O quão acessível eu sou para qualquer pessoa que está ao meu lado e como eu tenho vivido? E ele então diz uma frase que não cessa de ecoar: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Este é o melhor exemplo em termos de seres humanos criados à imagem de Deus para que refletíssemos a sua natureza dessa maneira que nós precisamos viver. Então, queridos irmãos, nós temos um desafio. Um desafio sobre, como igreja, aprendendo sobre disciplinas que respondem, que correspondem a esse amor de Deus, de como vamos nos portar diante dele e deste mundo. E a minha escolha, a minha sugestão, o meu conselho a você é que você se levante com coragem para assumir esse compromisso com ele de refletir a sua natureza na sua própria vida. Devemos fazer com que o mundo veja que nos parecemos com ele, por mais complicado que isso possa ser. E uma vez fazendo isso, deixaremos de ter uma postura esmoleira, de pedintes. Eu não sei se essa foi a sua postura quando você saiu de casa, mas estou desafiando a você mesmo. Esmoleira. Estamos vivendo uma situação em que queremos que o Senhor nos proteja, mas nunca estamos com uma postura daquele que defende a sua fé. Se tiver que dizer alguma coisa, eu digo, porque eu quero defender a minha fé. Se tiver que fazer alguma coisa, eu faço, porque eu quero defender a minha fé, e não simplesmente e somente ser protegido. Estamos aqui e Deus quer certamente guiar o seu filho em cada passo da sua vida. Mas será que também nos colocamos à disposição para guiar aquelas pessoas até o conhecimento de Deus e para que também se relacione com Ele? Sim, queremos ser guiados e devemos querer ser guiados, mas também precisamos guiar. Devemos também ensinar outros a seguirem o caminho desse Deus. Só uma postura passiva, quando a adoração é uma atitude ativa. É verdade que muitos poderão querer nos ignorar, nos ridicularizar até, por viver uma postura como essa. Mas isso também não é novidade. Nas bem-aventuranças,
O próprio Jesus disse que deveríamos nos ver como pessoas felizes, bem-aventuradas, se por algum motivo viéssemos a ser ridicularizados por causa do nome dele. Mas nós precisamos ser aquelas pessoas que estamos dispostos a refletir a natureza de Deus, e para isso não vamos retroceder um palmo sequer. Pode doer, pode haver consequências. Jesus sofreu consequências por causa disso, e foi por isso que ele foi crucificado, porque ele deu a vida por nós, mesmo sabendo que vivendo a vida, refletindo a vida e natureza do Senhor Deus por meio dele, ele arcou com isso e o fez em nosso lugar. E precisamos fazer com que isso valha a pena. Vale a pena. E nós precisamos responder a esse desafio. Talvez muitos dos que estão aqui possam até concordar comigo. Concordem com muita coisa, muito legal, mas não vão mudar em nada. Vão continuar vivendo a sua vida religiosa, vindo aqui a cada domingo, esperando as bênçãos do Criador, mas não necessariamente querendo se envolver ou se parecer com Ele, e vivem uma adoração dos cânticos, do levantar a mão, dos fechar os olhos, até chorar, mas não necessariamente se parecer com Ele, e em nada se comprometem para fazer isso. Mas eu espero que haja outros, que independente dos equívocos, dos erros que tenha cometido na sua vida, tomem uma postura e tenham uma intenção diferente, de querer mudar de glória em glória, de serem transformados dia após dia, e que a cada dia que estiver no seu trabalho, ao chegar para um novo momento, por mais difícil que esteja sendo a sua vida ali, haja alguma coisa nova em que as pessoas possam perceber que a sua atitude foi diferente de um outro momento que você tenha vivido, e que as pessoas possam até ter estranhado, mas agora eles notam alguma mudança em você, uma transformação de glória em glória, refletindo uma imagem para a qual você, transformado por Jesus, foi criado. É como se fôssemos um espelho, na verdade, já que estamos refletindo a imagem do Senhor. E quem já limpou espelhos, sabem que muitas vezes dá trabalho. E é isso que precisamos fazer. Dependendo do local que esse espelho esteve, em algum tipo de mancha, dependendo da maneira em que ele foi tratado, tenha outros tipos de mancha, como ele foi carregado, embrulhado, colocado naquele lugar. Então precisamos começar a limpar essas manchas. Umas são mais fáceis, outras são mais difíceis. É de glória em glória, é dia após dia, até que esse espelho possa refletir da maneira mais nítida, mais clara, mais limpa, a imagem desse Deus amoroso, perfeito, que nós esperamos que esteja conosco a cada dia, mas nem sempre estamos dispostos a responder da mesma maneira. Este, queridos irmãos, é um legado. É algo que precisamos decidir se vamos deixar ou não. Estou falando do mundo, estou falando sobre aqueles com os quais eu trabalho, com os quais eu estudo, mas talvez tivéssemos que começar por quem está mais próximo de nós, a nossa família, aqueles que realmente nos conhecem como somos.
Esse é o maior legado que nós podemos deixar à nossa família, o fato de nos parecermos com Deus. Eu não vou dizer o nome de uma pessoa daqui da igreja, com a qual eu converso bastante, mas como eu não o vi hoje, e eu não sei se ele gostaria que eu dissesse ou não, então eu vou dizer o seu nome. Mas um comentário no Facebook, ele até discorreu sem pressa, escreveu até bastante, e que ele disse que estava observando a atitude do pai e da mãe no cuidado que o pai dele e a mãe dele estavam tendo com os seus avós, com a sua sogra, com o seu pai, com a mãe da mãe, com a mãe do pai, e de ele observando o seu próprio pai e a sua própria mãe nesse cuidado, e como isso estava impactando a sua vida. Esse foi o comentário, e a minha expectativa para ele, e é isso que eu gostaria de perguntar a ele, é como ele já está começando a levar isso para os seus próprios filhos. Porque se cultivamos este exemplo na nossa vida, isso é levado adiante. Essa é uma boa escolha. Nós podemos levar péssimas escolhas, e isso também será levado adiante. Não podemos ser inocentes, ingênuos a respeito disso. Ninguém precisará tomar o meu lugar, de levar a minha família a se parecer mais com o Senhor, porque eu farei isso. Ninguém terá que perguntar sobre quem ensinará, exortará, animará os meus filhos a estarem perto do Senhor, porque eu farei isso. Quem pedirá a Deus pelos meus filhos, mesmo quando eles escolherem caminhos errados, e se colocará ao lado deles para que eles se voltem para o Senhor? Eu farei isso. Quem orará? Quem abençoará minha família? Pela maneira de viver, pela maneira de refletir a natureza do Criador. Eu farei isso. Mas se eu não fizer, eu espero que alguém faça. Mas pode ser que não haja oportunidades para que alguém o faça. Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que você o faça. Que você não abra mão disso. Que você aceite essa responsabilidade. E que essa responsabilidade seja vista como um privilégio. Um privilégio de ser espelho limpo que possa refletir a imagem e a natureza desse Deus de amor, a qual nós devemos sim, de maneira crescente, de glória em glória, adorá-lo, servi-lo, exaltá-lo, não somente nos cânticos, não somente com lágrimas, não somente com mãos levantadas ao céu, mas na nossa maneira de dizer, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de nos relacionar a cada dia com Deus e com as pessoas que Ele tem nos permitido viver. Amém? Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu agradeço ao Senhor por esta manhã, pelo privilégio que temos, ó Pai, de conhecer a Tua revelação completa, que chamamos de Tua Palavra. Lá temos, ó Pai, como o Senhor se deu ao homem desde o início e desejou que o homem também se desse ao Senhor desde o início. Isso nem sempre é fácil, Pai, porque somos seres incrivelmente egoístas, e isso não foi um plano Teu, mas nós cedemos a isso. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a deixar essa velha maneira de viver de lado
e possamos nos voltar para o teu plano original. De uma vez tendo sido criados à tua imagem, ó Pai, possamos então refletir a tua natureza. Ajuda-nos nisso, Pai. E se conseguimos fazer isto, não somente nós seremos abençoados, mas todos aqueles que também estão à nossa volta. E eu tenho certeza de que o Senhor se comportará como aquele pai e aquela mãe que ouvem dizer: é a cara do pai, é a cara da mãe. O Senhor se alegrará como aquele pai que vê o filho vestindo seu paletó ou seus sapatos de salto alto. O Senhor se alegrará como o pai que ouve: eu não farei isso porque o meu pai me ensinou a não fazer isto, ou eu farei isto porque o meu pai me ensinou a fazer. Tenho certeza, ó Deus, que o Senhor nos criou para que o Senhor fosse a nossa alegria e para que nós fôssemos a tua alegria. Ajuda-nos a viver dessa maneira. É o que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.